com as mulheres, com as meninas, sobre um assunto que eu acho que é de interesse de todas nós. Eu quero falar sobre a questão do feminismo e da sororidade. Tem muita gente, inclusive muitas mulheres, que não tem uma ideia exata do que seja o feminismo e acham que, na verdade, é uma disputa ou uma forma de querer dizer que as mulheres são mais importantes do que os homens. E, na verdade, é uma ideia equivocada, porque o que o feminismo propõe é que sejamos iguais em todos os direitos, que possamos as mesmas coisas. Por exemplo, se um homem e uma mulher exercem a mesma função numa empresa, que o salário deles seja o mesmo. O que não é o que acontece hoje em dia. Hoje em dia, os salários das mulheres são sempre menores do que os dos homens, com algumas exceções. Por exemplo, os trabalhos domésticos. Sempre se subentende que eles cabem às mulheres. E os homens, às vezes, são tão legais que eles ajudam. Quando, na verdade, todas as pessoas que moram numa casa devem contribuir com os trabalhos domésticos, porque todos moram naquela casa, todos precisam da casa limpa, da louça lavada, da comida feita. Então, não tem distinção de gênero para se o trabalho é de mulher ou é de homem. O trabalho é das pessoas que vivem ali. E principalmente pela questão da segurança e da violência. Nós precisamos falar disso, meninas. Porque outro dia eu estava conversando com uma colega e a gente estava comentando como as coisas eram antigamente, em que o machismo era tão forte e permeava todas as pessoas que a gente nem se dava conta que era machista. Então, por exemplo, a minha mãe me ensinou a lavar a calcinha no banheiro, mas nunca ensinou meus irmãos a lavar a cuequinha deles. Porque subentendia-se que eu deveria lavar, mas eles teriam uma mulher para lavar a roupa íntima deles. Minha mãe era uma mulher extremamente inteligente, e assim que ela se casou, meu pai conheceu ela trabalhando num banco, e ele disse que a mulher dele não trabalhava, e ela aceitou. Era uma coisa normal, era como se a mulher fosse uma propriedade e que o homem tivesse o direito de decidir se ela podia ou não trabalhar, estudar, vestir tal roupa, ir a tal lugar, às vezes até visitar os pais, né? Existiam e infelizmente ainda existem alguns homens que fazem até esse tipo de proibição. E o que eu acho importante ressaltar é que isso não é normal, isso não é saudável, isso não é bom, nem para as mulheres e nem para os homens. Porque quando os homens estacionam nesse machismo, de achar que tudo eles podem, além das mulheres, eles não crescem, eles não evoluem. E ficam aqueles seres que, se por acaso acontecer uma tragédia, eles ficarem sozinhos no mundo, naquela casa, eles não sabem fazer um café, eles não sabem lavar uma roupa, eles não sabem se virar. E o ideal é que nós, seres humanos adultos, sejamos autônomos, independente do nosso gênero. Mas eu falo principalmente da questão da violência que nós mulheres sofremos. Nós sofremos muitas violências na rua, mas principalmente sofremos muita violência nos nossos ambientes que deveriam ser os mais protegidos, como a nossa casa e o nosso ambiente de trabalho. Ah, Andréia, mas isso nunca aconteceu comigo, nunca ninguém me bateu. Por muito tempo eu também pensava que violência era só bater, mas na verdade não é, é muito mais. Então, se a pessoa que vive com você, seja seu pai, seja seu irmão, seja seu avô, seja seu marido, qualquer um, seu namorado, se ele grita com você, se ele te coloca apelidos pejorativos, se ele faz com que você se sinta burra, incompetente, incapaz, a culpa é sempre sua, né? Ele é sempre o certo, mesmo que ele tenha ficado embriagado e quebrado as suas coisas, o erro é seu, porque se você não tivesse provocado, ele não teria feito isso. Então, se essas coisas acontecem, isso também é violência. Se você fica em casa, ele trabalha fora e você não pode ter direito nem de ir ao salão fazer sua unha, ou cortar o cabelo, ou vestir uma roupa, também é violência, é uma violência financeira. É uma forma de mostrar a sua superioridade, uma forma de subjugar as mulheres. Mas o que eu acho mais grave é a violência psicológica que muitos homens fazem.
que falam que ela não presta, que ela não é digna, que nenhuma outra pessoa vai querer, porque ela é uma pessoa tão ruim que ela tem que se sujeitar a isso. E sabe o que acontece? Quando a gente ouve isso repetidas vezes, na maior parte das vezes a gente acredita. Então eu conheço mulheres maravilhosas, cheias de valor, e que acreditam do fundo do coração delas que elas não têm valor nenhum. Porque um dia um homem disse isso para ela, qualquer que tenha sido esse homem. Então, se você acha que você tem que pisar em ovos o tempo inteiro, que você tem que medir as palavras, que tem que tomar muito cuidado para não despertar o ogro, ou pior, o monstro que mora dentro desse homem, olha, não é uma relação bacana. Não é uma relação saudável e não é algo que está te fazendo bem. Procure ajuda. Converse com uma pessoa sensata, um líder religioso, uma pessoa da sua família que seja mais velha, uma amiga, um profissional da psicologia, alguém que pode te dar uma luz de como sair disso. Muitas vezes é preciso procurar um advogado também, para que ele possa te orientar, um advogado ou advogada, tá vendo? Estou sendo machista de novo, só falando no masculino. Que possa te orientar em como sair dessa situação sem ter tantos prejuízos, inclusive financeiros. Porque na maior parte das vezes o divórcio, ele traz uma mudança de padrão de vida para os dois, mas muito mais grave para a mulher, que normalmente fica com os filhos, fica com um ônus muito maior a arcar e tem que se virar para dar conta de tudo isso. Então, é importante que você perceba se você está sendo vítima de uma relação abusiva, se ocorre violência nos seus relacionamentos e que você pense em sair disso. Porque ninguém nasceu para viver numa relação desigual, desumana e que a gente não merece. E o que é a sororidade que eu estou dizendo? Seria no sentido da irmandade entre as mulheres. Ao invés de julgar aquela mulher que você vê apanhando e voltando para aquele homem, se aproxime dela, abrace, dê a mão e fala, posso fazer alguma coisa para te ajudar? Porque nós mulheres muitas vezes dizemos, é porque é sem vergonha, é porque é mulher de malandro, ela gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Só que às vezes a pessoa está tão imersa numa relação que ela não consegue ver perspectiva, ela tem medo. Porque a violência não acaba com o fim da relação. Muitas vezes esses homens vão atrás dessas mulheres, perseguem elas e até matam. A gente tem visto isso na mídia todos os dias. Então, se você está andando na rua e tem uma outra mulher andando na rua, vocês duas num lugar que não é exatamente muito seguro, se aproxime dela e fala, oi, tudo bom? Vamos andar juntas para a gente ficar mais segura? Isso é sororidade também, sabe? De você não julgar, não criticar, mas principalmente de você tentar compreender irmanamente, fraternalmente, as situações que aquela mulher está vivendo. Muitas delas a gente não conhece, né? Assim, são situações que são mais específicas, mulheres de situações que a gente nunca viveu e talvez a gente nem saiba que existe esse tipo de situação. Então vamos tentar ter compaixão, vamos tentar ter fraternidade, vamos tentar dar uma mão. Não é que todas as mulheres têm que ser as melhores amigas. Não, tem pessoas com quem você se afina e outras não. Mas independente de ser sua amiga, independente de ser da sua família, de você sentir uma grande afinidade ou não, todas as mulheres merecem o nosso respeito. Então, antes de falar da próxima vez, aquilo é uma vaca, aquilo é uma aquilo é não sei o que, é uma piriguete. Cuidado, né? Você está falando de uma irmã. Você está falando de uma mulher como você. E pode ser que você ache que você é santa, que você se porta super bem, e tem gente que fala isso de você também, e você não gosta. Então vamos evitar tantas críticas, vamos evitar denegrir as mulheres e dizer, tá vendo, dirigindo desse jeito é porque é mulher. A maior parte dos acidentes acontece com os homens, as mulheres são mais prudentes. Mas nós mulheres falamos mal das mulheres no volante. A gente fala que mulher não tem competência para lidar com dinheiro. Na verdade, falta dinheiro para tantas contas que elas têm que pagar. Então, assim, vamos parar com esse julgamento, vamos tentar ser mais irmãs, vamos tentar dar apoio umas às outras. Mesmo que você não tenha nada para dizer, dê um sorriso, mostra que você está ali e que se precisar, pode contar com a sua ajuda.
Nós, meninas, precisamos nos unir mais. Não vamos permitir que essa fama que a gente tem de rivalidade, de sermos inimigas, de uma não confiar na outra, persista, porque isso não é verdade. Existem amigas maravilhosas e confiáveis. Existem mulheres sem as quais a nossa vida seria um horror. E a gente tem que honrar o ser mulher, honrar o feminino. Vamos viver mais a nossa sororidade, vamos viver o mais apartadas do machismo que a gente puder. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, para cada vez que eu publicar um vídeo você ficar sabendo em primeira mão. Um abraço fraterno, irmão, um abraço carinhoso a todas as meninas e até a próxima.